Alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática. Neste vídeo nós vamos tratar nosso vídeo de geometria espacial de posição, nós vamos tratar das posições relativas entre duas retas. Então a primeira delas são as retas paralelas, e é simbolizado por aqui o R e o S representam essas retas, e essas duas barrinhas em pés representam que elas são paralelas. Duas retas são paralelas quando são coplanares e não possuem pontos comuns, ou seja, se elas não tiverem pontos comuns e sendo coplanares, ou seja, estando no mesmo plano, então elas são chamadas de paralela. E além do postulado, nós temos, dado um ponto A não pertencente a uma reta R, existe apenas uma reta que passa por A e que seja paralela a R. Então vamos ver esses dois casos. Para tal, eu vou abrir uma nova guia, vou abrir aqui o GeoGebra, para que vocês possam visualizar. Você vai vir aqui na janela 3D, tá, dele, mas se você aparecer sua tela só assim, não aparecer essa janela 3D, você vai clicar aqui, ó, vai nesses três pontinhos aqui do lado, coloca a janela de visualização 3D, ele vai dividir a tela em duas janelas, a 2D e a 3D. Nós vamos tirar a 2D e fechar, vamos ficar só com a 3D. Vamos excluir esse plano cinza, você vai clicar aqui no plano, vim aqui nas configurações, deixa eu pegar aqui, ó, nessas configurações, exibir e esconder eixos, vai deixar só os eixos, pronto. Aí a gente tem agora só os eixos, veja que é nesse quadrinho que você vai marcar. Esse é o eixo tridimensional, x, y, z. Agora vamos escolher, primeiro vamos construir um plano, né? Então que as retas têm que estar no mesmo plano. Para construir um plano, eu vou clicar aqui, marcar 3 pontos. Vou marcar o menos 4 no vermelho, o menos 4 no verde e o 5 no verde. Pronto. Deixa eu trazer para cima do ponto. E aqui está o nosso plano. Opa. Pronto. Aí está o nosso plano cartesiano, né? O nosso plano construído aqui no eixo. Deixa eu só trazer esse ponto bem para cima aqui, que ele aparentemente ficou um pouco fora. Mas ele está aí no eixo, ok? Então este é o plano que está nesse eixo de coordenadas. O ponto A, o ponto B e o ponto C. O ponto C, deixa eu só ajustar aqui que eu marquei meio errado. Vamos colocar 0. Aqui é 5. Só deletar e aqui é 0. Ele fica bem em cima do eixo. Pronto. Aí nós temos o nosso plano totalmente em cima do eixo. Caso você não consiga marcar o ponto bem em cima do eixo, igual aconteceu comigo, você pode alterar aqui nas coordenadas. Então essas são as coordenadas do x, y, z, o terno que determina este ponto. Agora vamos construir uma reta. Bom, para construir uma reta, basta que você tenha dois pontos. Eu já vou pegar um desses que eu usei para o plano, vou pegar o ponto AB e construir uma reta passando, ó. Quando eu clico aqui, eu preciso de dois pontos apenas para fazer essa reta. Clicar de A até B, pronto. Aí está a nossa reta, vou mudar ela para verde. Então essa é a nossa reta verde. Então o nosso postulado diz o seguinte: se eu fizer uma outra reta neste plano, não importa onde ela vai estar, se ela não dividir nenhum ponto comum com esta reta verde, quer dizer que essas retas são paralelas. Então eu vou pegar aqui, como eu já tenho um ponto, eu vou tentar fazer uma reta só para que vocês possam ver. Está aqui o ponto C, e ó, não tem como, eu vou dar um máximo de zoom aqui possível. Ó, não tem como eu colocar nenhuma reta aqui sem que ela cruze, né? Tá vendo? Ela tá tocando a verde com a verde. Então, para eu conseguir fazer essa reta paralela, eu tenho que ter não posso ter nenhum ponto comum entre os dois. Então fica até difícil para eu saber aqui como é que esse ponto não vai ficar comum. Por isso o postulado. O que o postulado nos diz? Vou dar um ESC aqui para desfazer isso que eu fiz, né? Tá aqui o nosso eixo. O postulado diz o seguinte: se eu tiver um ponto não pertencente a essa reta, no caso C, tá vendo? O ponto C não pertence. Por ele, se eu tiver uma reta, só vai passar uma única reta paralela por ele. Então, na hora que eu colocar aqui uma reta paralela, não poderá existir outra, né? Porque não tem como eu, por esse ponto C, ter outra. Tem infinitas retas paralelas que dependem apenas de eu colocar a distância entre elas aqui.
Mas aqui no próprio GeoGebra tem como você construir retas paralelas. Vamos aqui, ó, reta paralela. Por causa do postulado, eu já tenho até essa opção. Ó. Eu preciso apenas de um ponto e uma reta. Eu tenho o ponto e eu marco a reta que eu quero com qual ela seja paralela. Vou tirar ela do verde, vou colocar ela como roxo. E aí você pode ver, ó, as duas são paralelas agora, né? Conforme, ó, de frente, a vista de cima, de lado, por baixo, ó. Até assim, às vezes a gente tem aquela visão, lembra aquela visão de você olhar para o horizonte e ver o horizonte combinando com um único ponto? É nesse sentido aqui, parece que elas estão se sobrepondo, mas elas nunca vão se encontrar, elas são paralelas e ficarão para sempre assim. Interessante, não é verdade? Então é isso que diz o primeiro teorema. E agora vamos para segunda classificação. Nós temos aqui também agora as retas concorrentes ou secantes, que é representada por esse X aqui, que quer dizer que elas se encontram em algum lugar. São retas coplanares que possuem apenas um ponto comum. Então, quando eu tenho retas que elas dividem um ponto comum, elas são chamadas de concorrentes, né? Eu vou retirar essa reta roxa. Pronto. Vou continuar só com a reta verde. Tá vendo? E aí eu vou fazer uma outra reta que vai dividir com essa reta verde o ponto A e C. Agora eu vou colocar, como elas estão no mesmo plano, tá aí. Essas são duas retas concorrentes. Elas concorrem para um ponto comum. Esse ponto comum é o ponto A, que obtém as duas, né? Onde as duas se encontram. Então, quando isso acontece, ou seja, quando você tem duas retas no mesmo plano e elas se encontram num ponto comum, a gente costuma dizer que essas retas são concorrentes, porque são retas que estão no mesmo plano e estão concorrendo por um ponto. Agora vamos dar continuidade aqui. O que são retas perpendiculares? Aí esse é o símbolo de perpendicularismo. É como se fosse um T de cabeça para baixo. Duas retas coplanares e concorrentes, ou seja, igual aquelas, duas retas que concorrem para um ponto e estão no mesmo plano. Se o ângulo formado entre elas for um ângulo reto, elas são classificadas como concorrentes. Então este ângulo aqui, ó, se for um ângulo reto, elas são classificadas como perpendiculares. Vamos medir esse ângulo primeiro para a gente ver. Aqui eu acho que dá para medir o ângulo, distância. Para medir esse ângulo eu seleciono 3 pontos ou duas retas. Vou selecionar essa reta e essa reta. Ó, o ângulo aqui está como diz aqui o plano, né? Deixa eu voltar a cor anterior do plano. Como o plano está dizendo aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, é de 88, deixa eu tentar tirar ele aí, ó, 88,66 graus. Então essas são apenas retas concorrentes. Agora vamos construir uma reta que seja então perpendicular à nossa reta roxa, essa reta roxa que passa entre A e C. Como é que eu faço uma reta perpendicular? Como dissemos, eu preciso construir, eu venho aqui em retas, né? Já que eu quero construir retas, eu vou clicar aqui, ó, reta perpendicular. Então, eu clico nela, ele manda eu selecionar um ponto e uma reta. Então, eu não marquei o ponto ainda. Deixa eu voltar aqui, deixa eu marcar o ponto primeiro. Vou colocar um ponto aqui, eu quero que esse ponto construa uma reta perpendicular, ou seja, uma reta que tenha ângulo reto. Então eu vou vir aqui, selecionar uma reta e um ponto, ou uma reta e um plano. Tá aqui o ponto, tá aqui a reta. Pronto, vou mudar a cor dela para vermelho. Então, o encontro delas, essas duas retas, a vermelha e a roxa, elas são perpendiculares. Como é que eu vou ter certeza disso? Vou medir esse ângulo. Clico aqui em ângulo, vou medir, clicar na reta vermelha e na reta roxa. Olha aí o ângulo que forma entre elas. É um ângulo de 90 graus. Deixa eu pegar ele aqui, ó. É o ângulo beta de 90 graus. Então, eis aí a nossa reta perpendicular e aqui apenas uma reta concorrente que tem um ângulo alfa de 83 graus. Então é assim que a gente constrói no GeoGebra uma reta perpendicular. No próximo agora nós vamos ver qual é a próxima chamada. Retas coincidentes. Duas retas coplanares que compartilham mais de um ponto infinito ou infinitos, né? Mais de um ou infinitos, é chamada de coincidentes. O que acontece? A concorrente só compartilha um ponto.
Agora, a única maneira de eu construir uma reta aqui, deixa eu tirar essa, tirar o ponto D, tirar o ângulo aqui, né? E vou tirar essa reta. Ó, eu tenho essa reta aqui de A para B. A única maneira de eu construir uma outra reta aqui, que compartilha o ponto A, ó, se isso for só um ponto, ela vai ser concorrente. Em qualquer momento ela será concorrente, ó. Veja que ela tanto pode ser concorrente aqui vamos cá, o ponto, ela pode ser concorrente com esse, mas para passar com outro ponto que nem B, ó, tô movendo o B, não tem como ela não estar em cima junto com B. Para ela compartilhar dois pontos, uma fica sobre a outra. Aqui estão as duas, tá? A reta I, ó, a reta F é verde e a reta I vermelha. Então a única maneira de duas retas compartilharem dois pontos ou mais é se elas forem coincidentes. Uma coincide em cima da outra, não tem como as duas ficam misturadas uma dentro da outra, né? Essa é a propriedade aqui das retas coincidentes. Retas reversas, duas retas não coplanares, ou seja, existem em planos diferentes. Agora nós estamos falando de retas de planos diferentes. São chamadas de reversas quando a projeção da reta reversa é perpendicular ao plano em que ela perfura. Ela é considerada oblíqua. Então, nós temos duas coisas aqui. Retas não coplanares são chamadas de reversas. Então, retas que não pertencem ao mesmo plano. E quando essa projeção é perpendicular ao plano, elas são chamadas de oblíquas. Vamos construir as duas aqui. Eu vou tirar essa reta aqui, que não preciso mais dela. Então, nós temos aqui, ó. Deixa eu apagar todos esses outros que não precisamos. Tá, aqui está a nossa reta. Deixa eu apagar o plano. Vamos construir novamente o plano onde ela está. Esse plano é feito pela plano 3 pontos. Ponto A, ponto B e ponto aqui. Pronto. Ela existe dentro desse plano, né? Que a gente já fez. Agora eu vou construir uma reta que vai estar fora desse plano, mas vai tocar o plano em algum momento. Então eu vou fazer uma reta aqui. Vou marcar este ponto 4 e o ponto vai ser o mesmo C, tá ok? Então agora eu vou fazer uma reta aqui. Embora eu já tenha essa projeção aqui pronta aqui, depois eu faço ela. Mas eu quero usar aqui. Agora eu vou construir uma reta. Essa passando por essa. Veja só, essas duas retas estão em planos diferentes. Ó, você olhando aqui, às vezes parece que elas estão na mesma forma, mas olha só, essa é a figura. Essa está nesse plano, né? Um plano que sai, ela perfura esse plano aqui em C. E essa reta existe nesse plano de AB aqui, que também é o mesmo plano de C. Se você observar, elas concorrem aqui. Então, elas são concorrentes nessa parte aqui, ó. Embora elas estejam longe uma da outra, mas conforme você gira, parece que elas se encontram, tá vendo? A projeção delas aqui. Então, deixa eu pegar esse outro lado aqui, que eu acho que ficou melhor. Quando isso acontece, que nem aqui, ó, tá vendo? E esse ângulo de inclinação aqui, você pode perceber que ele não é um ângulo reto. Então, essas aqui são só retas reversas, que nem está dizendo aqui. São apenas retas reversas. Agora, se esse ângulo for perpendicular, aí nós vamos ter uma reta oblíqua. Então, eu vou fazer aqui. Eu tenho até aqui uma reta perpendicular. Selecione um ponto e uma reta ou um ponto em um plano. Então, eu vou pegar esse ponto, o mesmo ponto 4, e a reta A, e aí eu vou construir uma reta perpendicular ao plano. Vou clicar aqui, clico no ponto D, clico na reta AB. Pronto, esse eu vou mudar para uma cor mais clara. Deixa eu pegar uma cor aqui mais clara. Vamos, cadê a cor? Deixa eu fechar aqui. Vem cá, rapaz. A cor dela. Configurações. Eu quero mudar essa cor para uma cor
Vamos colocar aqui um cinza, um verde, para ser parecido com o roxo. Pronto, vai ficar diferente nos dois casos. Então olha só, quando você observar aqui, ó, veja que ela fura o ponto perpendicular, ó. Ela está furando, o ângulo dela de perfurar o plano é perpendicular. Perpendicular aqui a projeção. Tá vendo? Então aqui, ó, forma um ângulo reto. Quando isso acontece, nós temos o que a gente chama de essa reta perpendicular a esta reta deste plano. As duas, embora estejam em planos diferentes, elas são perpendiculares, então elas são chamadas de oblíquas. Essa é apenas reversa. Veja que o encontro dela com a reta verde não forma um ângulo reto, mas o encontro dessa com esse ângulo forma um ângulo reto. Vamos ver se a gente consegue construir esse ângulo. Aí, ó, os dois ângulos entre essas duas é de 90 graus, ó, embora elas estejam em planos diferentes, tá vendo? O ângulo está aqui e é de 90 graus. Deixa eu clicar aqui no ângulo, colocar aqui um vermelho para ele aí, ó. Ele é de 90 graus. E essa com essa aqui não. Deixa eu ver se eu consigo, se ele consegue escrever esses dois. Ângulo entre essa e essa. Não, ele não vai construir porque esse ângulo não, elas não se encontram, né? Então, é isso que diz esse postulado. Espero que você tenha entendido. Reveja aí os vídeos quantas vezes forem necessárias e treine. É bom que você vai treinando a utilizar o GeoGebra para fazer as suas projeções ortogonais. Até o próximo vídeo e valeu!